Muito bom dia, 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7 da manhã desta quarta-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM, hoje 18 de março de 2015. Temperatura agora já começa mais amena, 19 graus 5 décimos. Há previsão de frio para o final de semana, é isso mesmo, frio para o final de semana. Temperaturas podendo cair até os 10 graus na Serra Gaúcha. Para nós aqui a temperatura à tarde não deve passar muito dos 20 graus. Ou seja, aos poucos o verão também vai se despedir, se eu não me engano já é nesse final de semana que o verão se despede de vez. Ontem foi realizada na sede da Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru, aqui em Languiru, Teutônia, a Assembleia Geral Ordinária com associados da cooperativa. Foi entregue os relatórios, o relatório do ano de 2014, um material muito bacana, super explicativo, contendo todas as atividades da Languiru no ano passado. E conosco, para falar sobre essa Assembleia, presidente da Cooperativa Languiru, Dirceu Bar, sempre um prazer recebê-lo. Presidente, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, bom dia aos ouvintes. É uma alegria podermos retornar a essa emissora, né, que sempre está presente nas ações, nos eventos importantes da nossa cooperativa, como foi ontem, né, como você falou, a realização da Assembleia Geral. Tivemos uma boa participação do associado, né, só não foi maior, Vini, nós comentávamos há pouco, né. Nós realizamos este ano as mini-assembleias, né? Que não tem caráter oficial dentro da cooperativa, né? Mas é importante porque leva as informações que nós também levamos à Assembleia Geral, né? E aproxima um pouco mais também, né, presidente? Aproxima mais, isso em um momento, inclusive de confraternização. Nós encerramos com almoço simples, enfim, né? Tivemos a participação nessas mini-assembleias em torno de 2.760 pessoas, né? Um número muito importante e por isso, em parte, né, esvazia um pouco a Assembleia, porque já tiveram oportunidade de conversar conosco e assistir aquelas peças importantes que vão para a Assembleia. Peças importantes que eu falo, peças contábeis, né? Nós sempre apresentamos o relatório de tudo que aconteceu no exercício 2014, né? Depois apresentamos também os indicativos técnicos, né? O desempenho dos setores de produção da cooperativa, enfim, e os números, o balanço, né? E desta vez, com muita alegria, em vista do bom resultado que tivemos em 2014, foi possível distribuirmos as sobras que são as maiores na história da cooperativa Languiru. Distribuição das sobras entre os próprios associados, né, em função do movimento de compras e vendas dentro da cooperativa Languiru, né. Então foi uma assembleia muito tranquila, você esteve presente também. É impressionante o comportamento do nosso associado, né. Ele participa, né, ele sugere, né, nos dá orientações também com relação àquilo que ele deseja que seja realizado na cooperativa. Por exemplo, é um ambiente muito familiar, né, próprio daquilo que nós pregamos no cooperativismo, né. Então é esse um destaque que nós gostaríamos de dar, né. Todas as peças apresentadas foram aprovadas por unanimidade e a gente nota uma alegria, né. Talvez até muito em função do potencial que nós temos daqui para frente, né. Exatamente, presidente. Falando justamente nesse potencial, o senhor aqui em outras oportunidades já falou na questão que desse ano de 2015 a gente já bateu tanto em cima, os números indicam, os números são frios e calculistas, eles nos indicam um ano conturbado. Se fala ontem na faculdade, nós falávamos de um período de 10 anos de recessão para depois o Brasil começar a buscar um aumento em seu PIB, em seus números novamente, mas esse atual momento da cooperativa foi levado aos associados. A gente percebe que os associados de cooperativas, eles não temem tantos reflexos como outros outros mercados, outro comércio, não temem como a classe empresarial. Essa é uma peculiaridade de cooperativados e associados também, presidente? Estão mais imunes? Exato. Principalmente aqui na nossa região, Vinícius, né? Porque nós temos o cooperativismo muito atuante, muito forte aqui. São 3 cooperativas que se complementam. A Languiru como especializada na área de produção e industrialização de alimentos, a Sicredi na questão do crédito rural, né? Inclusive nós participamos, só um parênteses, também do Conselho de Administração da Sicredi, né? E foi-nos colocado, né, que, por exemplo, em função da boa situação da Sicredi, que tem uma poupança reforçada, né,
Isso gera recursos para aplicação do crédito rural. Quando hoje nós soubemos que a maioria dos agentes financeiros tem limitação na concessão de crédito rural, a Sicredi não. Então isso é importante para o nosso pequeno produtor, e a grande maioria são associados ao sistema Sicredi, né? Para poderem atuar nas suas atividades de uma forma bastante profissional, né? E a Sertel Energia fornecendo a energia, quer dizer, são 3 insumos importantes, né? 3 atividades importantes que se complementam, né? E a outra característica, Vini, nós falávamos ontem ainda, a nossa realidade é diferente de outras. Nós estamos no minifúndio e a cooperativa Langiru tem a sorte de ter implantado no passado e hoje está muito ativo o seu parque industrial. Se nós compararmos com cooperativas da zona de produção do estado, né? Elas colhem muito grão, a especialidade deles é grão, soja, milho, trigo, enfim, né? Só que não agregam valor à matéria-prima. Esse produto vai in natura para a exportação. Dizia ontem, gerando empregos lá fora, gerando impostos lá fora, né? Quando nós poderíamos, se tivéssemos a mesma filosofia, por exemplo, da cooperativa, que transforma esses alimentos em alimentos de valor agregado, né, estaríamos numa posição melhor, né? E outra característica, Vinos, aquilo que você falou, o nosso produtor, de certa forma, é mais tranquilo, porque tem a segurança que acima dele tem uma cooperativa que paga pontualmente, né? Esse é um aspecto importante, né? E onde o produtor não investe tanto, porque no caso da avicultura e da suinocultura, os insumos são da Langiru, a ração para ambos é da Langiru, os animais, tanto os leitões como as aves, são da Langiru, né? E ele ganha pela eficiência na conversão daquele alimento em carne, né? Então ele está imune a crises. Você pode ter uma crise imensa na suinocultura, na avicultura, mas esse impacto não reflete no produtor. Quando ela acontece, reflete dentro da cooperativa, né? Assim como também nos momentos bons, né? A cooperativa tem um ganho importante, né? E o produtor continua com crise, sem crise, ganhando a sua taxa pela produção, né? Sem sentir esse impacto, né? Então isso é uma característica, diferentemente do leite, né? O leite não tem um sistema integrado vertical que nós chamamos, né? O leite, o produtor faz a produção por sua conta e da forma como ele entende, né? Então isso faz com que também no passado, nos últimos anos, não tenha havido uma evolução tão boa em termos de ganhos de produtividade no leite do que no suíno e na avicultura, porque nesses 2 segmentos a Langiru está diretamente interessada no bom desempenho do produtor, porque o produtor indo bem, a Langiru vai bem também, ela recebe mais carne no momento, digamos, que ele é mais eficiente, né? Então por isso a nossa região é diferenciada, e quando dizia há pouco, nós temos boas expectativas pela frente, embora esse ano é um ano de cautela, né? Nós também não estamos investindo em grandes projetos, né? Estamos assistindo o que vai acontecer esse ano em vista do que se anuncia, né? Já tivemos, digamos, uma preliminar nesses 2 primeiros meses do ano, não foram bons no geral e também não na Langiru na mesma proporção de anos anteriores, né? E tendo como complicador ainda esse bloqueio nas estradas dias atrás, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, presidente, aproveitando esse momento do senhor como um homem de negócios à frente de uma cooperativa gigantesca como é a Langiru. Olhando esse cenário, aproveitando aí protesto no domingo agora, qual é o cenário que mais preocupa? O cenário econômico ou o cenário político? Dentro das instituições ao qual o senhor faz parte, a nível nacional e estadual também. É o desgaste político, é o cenário político que está conturbado, ou o cenário econômico que está conturbado, ou eles convergem para o mesmo fim? Qual é o setor que mais preocupa nesse momento o senhor como homem de negócios? Eu entendo que o aspecto político tem uma influência negativa muito grande que influencia diretamente no econômico, né? Porque no momento em que você despeja de uma hora para outra aumento no custo dos combustíveis, né? Da energia elétrica, no momento que você faz ajuste da economia, né? Isso traz, sem dúvida nenhuma, revolta de toda a população, né? Mas de outro lado também entendo que o ajuste
ele deve ser feito, num determinado momento ele deve ser feito, porque a economia de uma forma geral está enfraquecida. Então, assim, claro, observando as proporções, a gente já passou também por um processo muito idêntico na própria cooperativa alguns anos atrás. Você tinha que fazer ajustes, você não tinha outra forma de fazer. E eu entendo que uma vez feitos os ajustes no país, deve haver retomada do crescimento em grande potencial, porque o Brasil, o país, é muito rico em todos os sentidos, né? Então, esse momento é um momento difícil, né? A gente entende que os ajustes deveriam ser feitos, devem ser feitos. Talvez o momento não foi tão oportuno, talvez isso devesse ter sido feito anteriormente. Aí entra o aspecto político também, que a gente não quer entrar muito nesse detalhe, né? Mas pelo fato da gente, em termos daquela experiência vivida, nós temos por natureza ser otimista, embora as dificuldades presentes, né? Eu sempre faço um raciocínio bem simples, né? Se existe dificuldade, ela existe no nosso segmento para todos. Né? Aqueles que foram mais eficientes, mais competentes, superam com maior facilidade essas dificuldades. Né? E eu entendo dessa forma também. Nós estamos internamente fazendo também um programa de contenção de gastos e despesas muito grande na cooperativa, né? Porque, como você disse há pouco, quando a cooperativa se torna desse tamanho, às vezes é mais difícil você manter a consciência, por exemplo, da austeridade, contenção de gastos, né? Então nós convocamos toda a nossa força gerencial, né? Onde cada um vai ter que mostrar menores gastos em relação ao exercício anterior, em diversas questões, na própria economia de energia elétrica, telefonia, enfim, menos digamos, descartes dentro da área de produção, enfim, né? Enfim, é feito um trabalho de mobilização onde eles têm que nos apresentar economias em relação ao exercício anterior, né? Não que a Langiru, digamos assim, tenha extrema necessidade disso, porque nós... o momento requer isso. O momento requer isso. A palavra certa que o senhor utilizou antes, eu acho que é a cautela, né, presidente? Essa cautela tem que se ter em qualquer setor. Nós não podemos estar na contramão da história. Exato, né? exato. E nesse sentido, nós estamos fazendo esse programa também, né? E a gente entende que proximamente, talvez no segundo semestre, enfim, a gente já tenha melhoras na economia, né? No ano passado, Vinícius, é importante colocar a importância da diversificação de atividades e a importância de nós termos a nossa indústria presente, porque a indústria é uma recuperadora dos prejuízos que se tem a campo. Buscamos exemplo, a Langiru, no momento em que ela não tinha o frigorífico, ela tinha que vender os animais vivos, sem agregar valor, aquilo que nós falamos há pouco, né? Ela não dilui os custos internos da indústria, enfim, né? E pode você ter uma crise no campo, que normalmente acontece, quando se fala em crise na suinocultura, os produtores se referem à crise no campo, produtor descontente, que recebe menos, produtor independente, enfim, né? Mas a indústria, ela consegue recuperar esse fator negativo, e nós não tínhamos ela, né? De tal forma que em 2012, por exemplo, os 3 setores macros da Langiru, tanto aves, suínos e leite, foi um ano ruim, né? E mesmo assim nós tivemos um resultado bom, me lembro, 12 milhões de reais. Por quê? Porque aqueles outros setores que não são aves, suínos e leite, representam hoje em torno de 30%, elas te dão sustentação importante. Na área de supermercados, venda de rações, venda do frango vivo, venda de insumos, enfim, máquinas, né? Até temos um dia de campo hoje, no Colégio Agrícola Teutônia, né? Onde nós estamos fazendo uma demonstração com uma máquina da classe, né, para fazer silagem, né? Então, esse negócio de máquinas tem um futuro promissor da Langiru. E esses setores, quando acontece uma crise, se já representam 30%, se eu tenho 1 bilhão de faturamento no ano, eu tenho a tranquilidade que 300 milhões provém de setores estáveis. Em 2012 foi isso que aconteceu, aves, suínos, leite ruim, mas esses outros setores sustentaram a Langiru. E o que aconteceu em 2013, né? O frango esteve num bom momento e também o leite. Tivemos o melhor resultado econômico da Langiru de toda a sua história, né? 2014 inverteu, tivemos o suíno com resultado excelente, leite muito ruim e frango bom.
Quer dizer, nós ainda não tivemos um ano onde os três tivessem um desempenho bom. O ano de 2014 traz o frango de novo como principal, como carro-chefe hoje, né, presidente? Carro-chefe, isso também em termos de volumes de negócio, né? Isso, suíno, em termos de volume, seria o leite, né? Em terceiro, suíno. Agora, em termos de resultado, isso que interessa, né? O suíno, por incrível que pareça, em primeiro, o frango em segundo, né? E o leite, mês de janeiro, fevereiro, foi muito complicado, né? Desde o ano passado. Está desestimulando o produtor, tem produtor, inclusive, saindo da atividade, ela não é tão expressiva aqui como em outras regiões, né? O próprio consumo do leite a nível do Brasil caiu freou bastante, né? Agravado por esse problema do bloqueio nas estradas também, você não conseguiu desovar os estoques, enfim, né? Agora nós temos um cenário novo, né, e nós compartilhamos com os produtores ontem. A partir de março está mudando esse quadro. Está vendo uma reação muito boa, né? Isso muito em função da menor oferta do produto, né? E a volta da normalidade, né? Voltar às aulas, enfim. Exato. O país parece que está começando a caminhar agora, né? Talvez lentamente, mas está vendo essa mudança, né? Bom, presidente, qual foi a avaliação que fizeram da Assembleia de ontem a nível de direção? Já fizeram essa avaliação, o senhor, seus vice-presidentes, seus diretores? Qual é a avaliação que dá para fazer da Assembleia de ontem? Foi bastante positiva? Muito positiva, né? Não foi diferente das últimas assembleias, todas elas estão sendo muito tranquilas, né? A gente nota que o produtor confia na sua cooperativa, isso é importante. Nós temos muita credibilidade, felizmente, diante do produtor e também oportunidade em novas parcerias, né? Vinícius, é impressionante a possibilidade que nós temos para a realização de novas parcerias, novos negócios, né? E proximamente, nos próximos meses, mesmo que nós não queremos investir, esse ano nós achamos uma forma de não investir, mas também aumentar o nosso faturamento. Seria, digamos, um pouco mais na questão de arrendamento de alguns negócios importantes, que dentro desse contrato que nós estamos pleiteando, esse aluguel já seria uma forma de você ir amortizando bem um período maior de 5, 10 anos, né? Quer dizer, no fim do arrendamento fica com a cooperativa. Estamos vendo alguma possibilidade, negócios importantes, né? Isso surge porque a cooperativa sempre honrou os seus compromissos, né? E, enfim, em função da questão que aconteceu aqui na região, onde muitas indústrias não puderam pagar os produtores, transportadores, enfim, né? O pessoal está se dando conta, numa cooperativa dificilmente acontece isso. Ninguém, né? quer ser parceiro, ninguém quer ser parceiro de algo. Ninguém quer um parceiro que não vá bem, né, presidente? Exato. Acho que essa robustez da Languiru faz com que isso facilite, né? Para você ter um exemplo disso, comentamos ontem também, a nossa região aqui não é grande produtora de soja, por exemplo. A cooperativa nunca comprou soja de seus associados. O que acontece? Esse ano nós vamos adquirir soja porque produtores associados vieram para Languiru pedindo que nós entrássemos nesse negócio para a garantia do pagamento da produção, porque teme se forem em outras situações e não receberem o pagamento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos receber soja, sim, aqui em Languiru, na nossa unidade aqui de recebimento de grãos, né? Imediatamente vamos comercializá-los, porque aí sim nós não temos estrutura comercial, industrial, enfim, para industrializar esse produto, né? Mas vamos dar a garantia para o produtor, quer dizer, a Languiru está entrando num negócio que simplesmente a operação de compra e venda sem ganhos, né? Para não dizer sem ganhos, vão ter 1%, né? Para podermos atender a operação da atividade, descarregamento, carregamento, enfim, né? Mas dando estabilidade e dando garantia para o nosso produtor, né? E esse é um fato que comprova, né, que o produtor confia na sua cooperativa, né? Bacana. 8h26. Presidente Dirceu Bari, a gente quer agradecer mais uma vez. Estivemos na Assembleia ontem, parabéns pela condução da Assembleia. Os números são satisfatórios, foram quase 1 bilhão de faturamento em 2014. E que esse ano de 2015 de fato possa ser tão bom ou melhor quanto foi o do ano passado, e que os associados possam sempre ter esse recebimento. Ontem, na aula de marketing que eu fazia na Univates com o professor Sandro Kirst, ele citou um episódio da Languiru, só para a gente terminar nosso bate-papo, de que ele, em um determinado momento, foi contratado para fazer uma pesquisa e ele foi buscar a opinião junto com produtores, se de leite, acho que é de leite,
e ele perguntava qual era a imagem que eles tinham da Langiru, e a primeira imagem que eles tinham não era do presidente, era do colaborador que ia buscar o leite na sua propriedade. Ele disse que essa era a imagem daquele produtor, ou seja, em todas as pontas, em todos os aspectos, se trabalha justamente dentro do seu corpo de colaboradores para que eles também levem essa cara da Langiru para o interior, onde vocês, por demandas, não podem estar. Então eu achei isso importante, ainda comentei com o professor ontem, disse, bacana, professor, hoje tivemos a assembleia e de fato isso se percebe. É mais ou menos isso que podemos encerrar a nossa conversa, né, presidente? Agradeço, é mais ou menos esse espaço. Certo, e a gente quer aproveitar o momento também de reforçar nosso agradecimento, reconhecimento pela atitude, pela participação dos nossos produtores. Nossos colaboradores também, Vinícius, são diferenciados, no sentido de sermos todos nós, pessoas simples, né? E essa imagem nós transmitimos para todo o quadro social, para todo o quadro de colaboradores, né? Eu sempre digo, ser humilde, ser simples, não representa ser incompetente, pelo contrário, né? E nós estamos mostrando isso, né? A humildade é uma característica que nós temos que preservar. Mesmo estando na direção de uma cooperativa grande do tamanho que você falou, a gente não perde a nossa simplicidade, afinal de contas, somos produtores também, né? E a equipe da Langiru também deve se sentir orgulhosa, né, de participar desse trabalho. Enfim, é a família Langiru cada vez mais participando ativamente do desenvolvimento local, regional e também internacional. Obrigado, Vinícius. Até uma próxima, presidente. 8h29, primeiro jornal vai encerrando por aqui. Mais um destaque do esporte com JD. E na sequência é ele quem comanda a programação do Rádio Mix aqui na Tirol. 8h29, tenha um bom dia, aproveite seu dia. 20 graus, 4 décimos a temperatura. E amanhã estaremos de volta.